Olá, meus amigos e minhas amigas, a quem nos conhece pela primeira vez, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no canal, mais especificamente para mais uma aula da EBD Online, da Escola Bíblica Dominical Online, onde todo domingo nós estudamos um livro da Bíblia. Os 4 livros anteriores estão disponíveis aqui no canal e você pode ir lá visitar e assistir a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Hoje é um domingo de Páscoa. Nós teremos outros conteúdos ao longo do dia. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para você não perder nada. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio, um livro interessantíssimo que fecha o Pentateuco, que fecha esse bloco conhecido como os livros da lei, os livros da Torá, ou na Bíblia cristã, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés. Eu já falei essa questão da autoria em outro vídeo passado, é só você ir lá conferir. E é um livro interessantíssimo, né? Muito interessante, que merece, sem dúvida nenhuma, a nossa análise, a nossa atenção e, sobretudo, a nossa leitura, porque o seu conteúdo é vasto e é bastante interessante. Também só mais um rápido aviso: se você quiser, torne-se membro do canal. O pacote Café Colonial é só R$ 14,99 por mês e ele lhe dá acesso a os esboços das aulas que nós usamos. No final do mês a gente envia, é só você ser membro e solicitar esses esboços, que também vale para o café completo. Além disso, você também recebe um vídeo mensal de dicas de livros, bíblias de estudo, livros de teologia bíblica. E além do mais, você também ajuda o nosso canal a se manter e a crescer. Bom, vamos falar sobre o Deuteronômio. A primeira coisa que você deve saber é que esse nome, Deuteronômio, é um nome de origem grega, né? E, portanto, não está presente no livro da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, evidentemente, foi escrita em hebraico e ela tem como costume nomear os livros com as primeiras palavras que aparecem no seu texto. No caso, o Deuteronômio em hebraico, na Bíblia hebraica, se chama o livro das palavras, que são as primeiras palavras que aparecem no texto. Esse nome foi dado pela Septuaginta, que a gente também já falou aqui na nossa EBD Online. É importante você exercitar isso para você não esquecer que a Septuaginta foi a tradução do texto no hebraico do Antigo Testamento para o grego, né? E no grego, esses livros todos, na sua grande maioria, ganharam outras nomenclaturas, e esse livro passou de As Palavras para Deuteronômio, que significa Deuteros, segunda, segundo, nomos, lei, ou seja, a segunda lei. Porque se entende, você talvez já deve ter ouvido falar sobre isso, que o Deuteronômio era a segunda escrita da lei. A lei foi escrita de uma maneira resumida para uma nova geração de israelitas que não tinha mais contato com a primeira lei. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui no decorrer da nossa aula. Muitas pessoas pensam que é apenas um resumo na íntegra do que estava na primeira lei, mas não é bem isso, né? A gente vai falar já já a respeito. Esse livro continua relatando a saída do povo do Egito, esse povo indo em direção à chamada Terra Prometida, a Canaã. Eles vão tomar essa terra e fazer de lá a sua moradia. E no próximo livro, no próximo domingo, nós vamos falar sobre Josué, que vai narrar todo esse processo de chegada do povo na Terra Prometida, as batalhas, as conquistas, as campanhas que esse povo teve de fazer para tomar posse daquela terra, mas isso é no domingo que vem. O nome, como eu falei, foi dado pela Septuaginta, e nesse momento, nessa lei escrita no Deuteronômio, a lei assume uma nova diretriz. É um novo contexto, é um novo cenário.
a lei vai falar basicamente sobre as diretrizes que o povo de Israel deveria assumir para habitar na terra que eles vão conquistar mais à frente. Pelo menos o relato mostra um processo de conquista. Muito provavelmente, quando esse texto foi escrito, já é bem posterior e todo esse processo já estava finalizado, né? E o autor escreve tendo em vista o passado para servir de testemunho e também para servir de fundamento para a formação da identidade nacional daquele povo e também para fomentar o espírito religioso do povo judeu através do escrito dessa lei, através do testemunho do povo do passado que dominou a terra, que conquistou, que teve a presença de Deus no meio das dificuldades e assim por diante. O livro da lei, é interessante que esse livro do Deuteronômio, mais à frente nós vamos encontrar uma passagem no segundo livro de Reis, capítulo 22, do versículo 8 ao 11, durante o reinado do rei Josias. Josias, que foi um grande reformador, tanto do reinado de Judá quanto da religião que era praticada em Judá. Essa reforma, ela centraliza a religião de Judá em Jerusalém, que era a capital, que era o local de moradia do rei. Essa religiosidade passa a ser dominada pelo rei, controlada pelo rei e também controlada pelo sacerdócio, né? O sacerdócio centraliza essas cerimônias, os sacrifícios, as celebrações no templo de Jerusalém, porque assim o povo tem que ir ao templo periodicamente para participar das cerimônias mais importantes e não há mais a possibilidade do povo participar de cerimônias em outros lugares, em outros altares, né, em outros lugares de culto espalhados pela terra, porque agora essa celebração toda está centralizada em Jerusalém, o que era um desejo antigo dos sacerdotes, e até a escrita desses livros posteriormente é uma construção de um imaginário, a construção de uma identidade nacional e a construção de uma prática religiosa cuja importância de ser centrada em Jerusalém vai sendo cada vez mais enaltecida. Esse povo tem que ir em Jerusalém, é um princípio da religião, é um mandamento divino, e assim o sacerdócio em Jerusalém e também com a participação do rei passa a controlar, a centralizar essa cerimônia toda, e o povo tem que ir periodicamente lá em Jerusalém. Vale lembrar que o templo de Jerusalém é como se fosse uma capela particular do rei, né? Uma vez que numa monarquia o Estado é o rei, é o monarca, e ainda mais na antiguidade, em que se entende, no caso da Palestina, né? No caso do povo de Israel, de Judá, que o rei é um representante de Deus. Logo, o Estado lhe pertence, o Estado está sob a sua autoridade, inclusive o templo, né? Que é como se fosse a sua capela, e esse templo financia o trabalho dos sacerdotes que fazem todo o serviço religioso, e é uma religião, é um Estado confessional, é um Estado que tem uma religião oficial, que respalda essa religião oficial, e essa religião oficial enxerga o rei, enxerga a dinastia, enxerga a descendência real como separada por Deus, escolhida por Deus, e obedecê-lo é obedecer ao próprio Deus. Esse contexto político é muito importante que esteja claro para a gente entender, principalmente o Antigo Testamento, né? Principalmente a monarquia de Israel, porque muitas vezes a gente ouve pessoas usando frases fora de contexto, né? Se levantar contra o ungido do Senhor. Isso nada tem a ver mais hoje com relação a pastor, a ministério e tal. É claro que a relação de respeito deve ser mantida entre todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Mas quando a Bíblia fala sobre isso, ela está dentro desse contexto de monarquia,
de reis como representante de Deus, e por isso surge essa fala, essa ordem, esse aconselhamento, né? Naquela época do rei Josias, foi encontrado um livro muito importante, que o escrivão leva até o rei, e você se lembra lá que quando o rei ouve as palavras do livro, ele rasga as suas vestes. Rasgar as vestes era um sinal de humilhação, né? E o conteúdo daquela lei, a reforma que foi produzida a partir da leitura daquele livro para o rei Josias, ele coincide com o livro do Deuteronômio, ele bate com o conteúdo do livro do Deuteronômio, né? Então, tudo indica que o livro que foi encontrado, que foi levado ao rei Josias, que o texto quer mostrar que foi levado a ele, é uma cópia lá do Deuteronômio, ou então um protótipo do que vai se tornar o Deuteronômio, porque tem muita coisa que bate, tem muita coisa que está ali na direção daquela leitura, daquele conteúdo, né? A teologia do livro de Deuteronômio tem como objetivo estabelecer valores para o povo habitar na terra prometida. O povo está saindo do Egito, está saindo da peregrinação, vai conquistar a sua terra, vai se estabelecer nessa terra, e é claro que eles não podem fazer isso de qualquer maneira, até porque o ensinamento quer deixar claro, quer mostrar que só não estão na terra há mais tempo, que só não estão desfrutando da paz dessa terra por mais tempo por causa do modo aloprado com que viveram, do pecado contra Deus, da desobediência, da dura cerviz, né? Das crises geradas internamente, inclusive. Então, o objetivo teológico desse livro é amansar esse povo, que é um objetivo dos sacerdotes, posteriormente, também deixar o povo mais manso, mais calmo, mais obediente, menos rebelde, né? Menos questionador, um povo que seja mais submisso à realeza e ao sacerdócio, que tenha menos possibilidade desse povo ser questionador e criar dificuldades para essa elite, tanto política quanto religiosa, né? Então, esse conteúdo do Deuteronômio vai fazer com que as pessoas tenham uma diretriz de como habitar na terra, como obedecer a Deus, como agradar a Deus, como não provocar a ira divina, como honrar o rei, como honrar os sacerdotes, como obedecer os princípios e cerimônias religiosas que estão sendo estabelecidos ali naquele livro, e outros ensinamentos, é claro, como viver em família, viver em sociedade, como cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros também é um conteúdo bastante interessante, né? Aliás, por falar nisso, lá à frente tem aquele episódio, né, de Judas criticando Jesus, a mulher, perdão, que derrama o vaso de alabastro sobre Jesus, e ele fala, isso aí podia ser vendido para dar aos pobres, né? E aí Jesus critica a hipocrisia de Judas, porque ele estava de olho na vendagem daquele e no valor que aquilo ia gerar. E Jesus fala assim, os pobres sempre tereis convosco. E aí parece que Jesus está sendo meio que conformista com isso, parece que Jesus está dizendo, ó, não tem nada o que fazer, vai ter sempre pobre, mas não é isso que está acontecendo. Nós temos ali uma tradição oral que é muito forte, e as pessoas vão se acostumando em ouvir os ensinamentos e a serem capazes de reconhecer um ensinamento, mesmo sem a necessidade de citar todo o texto. E Jesus está se referindo a um texto de Deuteronômio, que fala, os pobres sempre tereis entre vós, portanto vais, e dê ofertas com as próprias mãos para que o pobre deixe de ser pobre. É isso que Jesus está recitando ali, porque Judas está querendo usar o valor dos outros. Jesus está ensinando que ele tem que usar o seu próprio valor para fazer justiça, se essa for a sua intenção, né? Então, muita gente fala muito de oferta, fala muito de ajudar, tem discursos sobre isso, mas do seu próprio bolso quase nunca sai nada.
e isso está errado, isso é condenável. Não é, discurso não muda a realidade de ninguém. Se não for acompanhado de uma ação concreta, não muda a vida de ninguém. Isso é uma realidade que nós devemos observar. Esse livro propõe uma renovação periódica da aliança que deve ser feita com Deus, com a religiosidade, com a vida espiritual. E o texto central, não só do livro de Deuteronômio, como de toda a fé judaica, se encontra aqui no capítulo 6, versículo 4 e 5, que é o Shema Israel, que é o Ouve Israel, né? Os principais valores da fé judaica, que estão aqui nos versículos 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pois é, na antiguidade o povo de Israel não era monoteísta. Eles eram monolátricos. Eles sabiam e criam na existência de várias divindades, mas escolhiam uma a quem eles serviriam e considerariam a mais forte dentre todo o panteão de deuses. Na época que o Deuteronômio diz relatar, o povo ainda era monolátrico. Mas quando o texto foi escrito, esse valor do monoteísmo, essa reforma pós-exílica, já é bastante consolidada, e o texto sacerdotal quer deixar claro que só há um Deus, que o Deus de Israel é o único Deus e a ele o povo deve obedecer de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as forças, todas as posses, né? E esse é o versículo central da fé judaica, da fé do povo de Israel lá do Antigo Testamento, e até hoje os judeus lembram com muita atenção e com muito carinho esse texto, esse versículo, né? Outra coisa importante é que a lei é enraizada na reflexão. Não tem tanto assim um mandamento do tipo faz assim ou faz assado, mas é muito mais baseada na reflexão e na decisão pessoal, na decisão do coração, porque o livro de Deuteronômio busca uma moral teológica mais elevada, mais amadurecida, mais adulta e também mais equilibrada, que possa gerar uma vivência maior do que apenas um legalismo. Isso pode, você faz isso, se dá bem, você faz isso, é punido. É mais do que isso, né? É uma reflexão que vai gerar uma vivência. Que bom seria se as igrejas encarassem esse desafio da maturidade, desafio para o qual Jesus nos chamou, né? Jesus não faz uma lista do que pode e do que não pode, do faz isso e se dá bem, faz isso e se dá mal. Jesus nos chama a maturidade, a reflexão, a humanização de nós e das relações com o próximo, com Deus, com a natureza. E a partir disso nós tomamos as nossas posições, né? Portanto, por exemplo, não precisa ter um mandamento escrito não pode adulterar para você entender que é errado adulterar. Porque Jesus me faz entender que a partir do momento que eu humanizo a mim mesmo, humanizo as minhas relações, eu entendo que o adultério é desumanização contra mim, contra o meu cônjuge, contra outra pessoa, contra outra família, que roubar é uma desumanização, porque eu estou defraudando uma pessoa que conquistou alguma coisa, que trabalhou, partindo do pressuposto que trabalhou honestamente para conquistar aquilo, que não me pertence, não é meu. Então, quando desumaniza, ali tem um quadro do pecado. Pecado não é apenas resumido no moralismo. O pecado é aquilo que desumaniza o ser humano e as relações por ele construídas, né? O livro de Deuteronômio também tem uma lição muito interessante, que é o amor de Deus compromete toda a nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, sentimento, de todo o teu entendimento, intelecto, né? Busca da intelectualidade, do preparo, com todas as tuas posses, com teu dinheiro,
com os teus bens, com o teu trabalho, com a tua possibilidade de ajudar e com toda a tua fé, relação com a espiritualidade também. Ou seja, é um amor que nos chama ao compromisso, que nos compromete com a vida inteira. Nós não podemos apenas dizer que gostamos e valorizamos algo, devemos contribuir com esse algo, devemos fazer o que está ao nosso alcance para que esse algo possa ser ainda melhor a cada dia. Nós não podemos apenas dizer que amamos a família se não fazemos nada pelo seu bem, né? E assim por diante. E aí nós precisamos também falar sobre as divisões do livro do Deuteronômio. Ele se divide em 4 partes principais, ou melhor, em 3 partes principais. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 11, que fala sobre as lembranças do passado, resgata as histórias acontecidas anteriormente, fala sobre os espias, sobre as tribos da Transjordânia, que ficam do lado oriental do Rio Jordão, a exortação de Moisés, a repetição do Decálogo e também as obediências e as exortações a essas obediências. Antes da próxima subdivisão, você já se inscreveu aqui no canal? Se não, faça isso agora mesmo, ative todas as notificações, deixe seu like e também compartilhe o nosso conteúdo. E pense bem, aqui na descrição do vídeo tem alguns produtos que vão lhe interessar. Tem um livro de História do Cristianismo, um livro de Geografia Bíblica para você entender melhor Israel no passado, e também tem um curso de Teologia Contemporânea. Os links estão ali, acesse, adquira o que você quiser, invista em você e contribua com esse canal também. Segunda subdivisão do livro do Deuteronômio, a proclamação da lei, capítulo 12 até o capítulo 26. A centralidade do culto, as leis sobre os pobres, o cuidado que se deve ter com os pobres, aquele versículo que eu falei lá de Jesus está no capítulo 15 do Deuteronômio, fala sobre as festas, fala sobre os crimes e o que vai acontecer se eles forem cometidos, sobre os falsos profetas, sobre a castidade, o casamento, a limpeza cerimonial, a purificação, o divórcio, o levirato, que era aquela lei que se uma mulher não deu filhos para um homem, ela deve se casar com seu irmão na sua ausência, e assim sucessivamente, né? Fala sobre as primícias, e a última parte, do capítulo 27 até o capítulo 34, é a parte sobre a reflexão entre as bênçãos e as maldições. Na geografia bíblica a gente entende isso bem melhor, e o e-book está só R$ 14,90, imperdível. No Monte Ebal eles subiram para ler as bênçãos em caso de obediência, ou melhor, no Monte Ebal eles subiram para ler as maldições em caso de desobediência, e no Monte Gerizim, que eram 2 montes gêmeos que ficavam um de frente ao outro, eles subiram para ler as bênçãos em caso de obediência, e também o texto de Deuteronômio se encerra com o Cântico de Moisés. Então, basicamente, esse é uma reflexão para que a gente possa ter uma noção geral sobre o livro do Deuteronômio e assim aproveitá-lo da melhor maneira possível. Antes da gente encerrar, eu quero mandar aqui um abraço para o Júlio César, que nos acompanha da cidade de Pinheiro, no Maranhão, para o Isaías Oliveira, que nos acompanha de Curitiba, no Paraná, e também para o Fernando de Araçatuba, no interior de São Paulo. Grande abraço para vocês. Se você quiser que a gente mande um abraço nominal a você, escreva aqui nos comentários e nós voltamos em breve com mais conteúdos. Bom domingo, boa Páscoa, um abraço e boa semana a todo mundo.